tudo bem? Neste vídeo eu vou falar dos pronomes e suas classificações. Os pronomes fazem parte das classes gramaticais. São aqueles tipos de palavras que usamos para formar os enunciados, substantivos, os verbos, as preposições, os artigos definidos e indefinidos, e os pronomes são importantes também nesta classificação. Se você gostou do meu conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos e ajude a divulgar este vídeo e os próximos que você assistir também nas suas redes sociais. O que são pronomes? Os pronomes são palavras que acompanham substantivos, podendo substituí-los direta ou indiretamente, retomá-los ou se referir a eles. Então você tem aí a definição que eu acabei de falar e vou te dar alguns exemplos. A moça era mesmo bonita, ela morava nos meus sonhos. Note aí que o pronome ela está substituindo o nome, ou melhor, o substantivo moça, para que não fique repetitivo aí numa situação de escrita. Próximo exemplo, a moça que morava nos meus sonhos era mesmo bonita. Você tem então o pronome que fazendo referência ao nome, mais uma vez referência ao substantivo. E um terceiro exemplo, essa moça morava nos meus sonhos. Você tem então o pronome essa fazendo a qualificação do nome, demonstrando exatamente qual é, especificando qual pessoa é ou qual moça é no texto. Bom, grande parte dos pronomes não possuem significados fixos, isto é, essas palavras só adquirem significação dentro de um contexto, o qual nos permite recuperar a referência exata daquilo que está sendo colocado por meio dos pronomes no ato da comunicação. Com exceção dos pronomes interrogativos e indefinidos, os demais pronomes têm por função principal apontar para as pessoas do discurso ou a elas se relacionar, indicando-lhes sua situação no tempo ou no espaço. Em virtude dessa característica, os pronomes apresentam uma forma específica para cada pessoa do discurso. Então você tem o exemplo 1, minha carteira estava vazia quando eu fui assaltada. Você tem então a situação em que os pronomes minha e o pronome eu, os pronomes minha e eu, são da primeira pessoa, ou seja, a pessoa que fala. Então a primeira pessoa do discurso. No meu segundo exemplo, tua carteira estava vazia quando tu fostes assaltada? Então, tua e tu fazem referência aos pronomes da segunda pessoa, ou seja, aquela pessoa com quem se fala, ou a quem se fala. Então, é o interlocutor, né, a segunda pessoa do discurso. E, terceiro exemplo, a carteira dela estava vazia quando ela foi assaltada. Então, os pronomes dela e ela são pronomes da terceira pessoa, ou seja, aquela pessoa de quem se fala. Então há uma terceira pessoa, né? Então você tem a pessoa que fala, seu interlocutor, que é a segunda pessoa, e a terceira pessoa que está distante, a pessoa de quem se fala. Bom, em termos morfológicos, os pronomes são palavras variáveis em gênero, masculino e feminino, e em número, singular ou plural. Assim, espera-se que a referência através do pronome seja coerente em termos de gênero e número, né, para haver a concordância com o seu objeto, mesmo quando este se apresenta ausente no enunciado, porque já foi referido antes, então ele pode estar ausente. Vamos ver então a classificação dos pronomes, né? Eles podem ser classificados em 6 tipos: os pessoais, os possessivos, os demonstrativos, os indefinidos, os relativos e os interrogativos. Bom, sobre os pronomes pessoais. Então, os pronomes pessoais são aqueles que indicam a pessoa do discurso e são classificados em 2 tipos: os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Os pronomes pessoais do caso reto, eles são o sujeito, né? Eles só podem substituir os substantivos que são o sujeito dentro de uma frase ou de uma oração. E os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles substituem os substantivos e complementam os verbos. Tá? Sobre essa relação entre
pronome pessoal do caso reto e pronome pessoal do caso oblíquo, eu tenho um vídeo que fala especificamente dessa relação, que é o vídeo para mim ou para eu. Então procure aí, né? Eu vou deixar nos cards, vou deixar no final do vídeo também o link para você acessar este vídeo. E ele vai ter uma aula específica sobre a relação entre pronomes pessoais e pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo. Voltando à nossa situação aqui, então você tem neste quadro as pessoas do discurso, né, as pessoas do discurso, os pronomes do caso reto e os pronomes do caso oblíquo e a relação entre eles. Então, a primeira pessoa do singular é o eu, a segunda pessoa do singular, do caso reto, né, o tu, terceira pessoa do singular, ele, ou feminino, ela, primeira pessoa do plural, nós, segunda pessoa do plural, vós, e terceira pessoa do plural, eles ou elas. O pronomes do caso oblíquo, então, né, e a relação entre as pessoas do discurso estão aí: me, mim, comigo, te, ti, contigo, ou ali, se, si, consigo, nos, conosco, vos, convosco, ou as, lhes, se, si, consigo. Os pronomes pessoais também são importantes na hora da conjugação dos verbos. Os pronomes pessoais do caso reto, eles são primordiais para que você entenda a conjugação dos verbos. Então é importante conferir e saber como funciona aí esses pronomes. Não é nada complicado, né? Inconscientemente nós já temos bastante, nós já temos uma noção inconscientemente do uso dos pronomes do caso reto. Mas é importante conferir para que você saiba se expressar numa situação formal, seja na escrita ou na linguagem falada. Vamos falar dos pronomes possessivos. Os pronomes possessivos são aqueles que indicam a ideia de posse. Então, no meu quadro você tem então as pessoas verbais e os pronomes possessivos correspondentes a cada um. Então, primeira pessoa do singular, meu, minha. Segunda pessoa do singular, teu, tua. Terceira pessoa do singular, seu, sua. Primeira pessoa do plural, nosso, nossa. Segunda pessoa do plural, vosso ou vossa. E terceira pessoa do plural, seu e sua. Os pronomes demonstrativos, então nós temos aí, né, os pronomes demonstrativos, eles são utilizados para indicar algo, reúnem palavras variáveis e palavras invariáveis. Bom, a variação ocorre exatamente no feminino e masculino, como é o que está demonstrado no quadro. Então você tem aí os pronomes demonstrativos no feminino, no singular, no plural e masculino também no singular e plural. E alguns exemplos: essa camisa é muito linda, aquelas bicicletas são boas, este casaco é muito caro, eu perdi aqueles bilhetes de cinema. Então, inconscientemente também nós já sabemos como usar os pronomes demonstrativos. Importante é nós sabermos como funcionam numa situação aí de avaliação, né, em que você tenha que demonstrar aí seus conhecimentos gramaticais. Mais um quadro sobre os pronomes demonstrativos, né? E nós temos aí os invariáveis agora. Então você tem o isto, isso e o aquilo. Isto não é meu, isso não se faz, aquilo é muito bonito. Como eles são invariáveis, né? Então não há muito o que falar sobre eles. Mas você tem aí também neste quadro, ó, né? Primeira pessoa, este, esta. Segunda pessoa, esse, essa. Então você vê, né, a relação este e esse. Quando usar este, quando usar esse. Este então é usado quando o elemento está com a pessoa que fala. Né? Segunda pessoa, esse ou essa, quando o elemento está com quem se fala. Então, se o objeto está comigo, este óculos é meu. Se o objeto está com o meu interlocutor, então esse óculos é meu. Percebe? Entendeu a diferença?
E quando o objeto está, né, não está com a pessoa com quem se fala e nem com a pessoa com quem se fala. Está com uma terceira pessoa. Então, aquele óculos é meu. Ok? É bem tranquilo, né? Vamos falar dos pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento são utilizados em situações formais. Então você tem uma tabelinha, ou melhor, um quadro, e os pronomes de tratamento. Importante lembrar o seguinte, todos os pronomes de tratamento são conjugados em terceira pessoa. Eles são terceira pessoa. Então na hora de você escrever ou falar uma frase, este verbo tem que estar, o verbo que vai acompanhar este pronome tem que estar na terceira pessoa. Vou destacar aqui o pronome você, que é o único pronome de tratamento usado para situações informais. E apesar dele ser usado, né, como segunda pessoa do discurso, né, o verbo também é conjugado na terceira pessoa. Porque exatamente é um pronome de tratamento. E todos os pronomes de tratamento são conjugados na terceira pessoa. Tudo bem? Bem tranquilinho, né? Eu estou passando rapidamente os quadros, mas na descrição do vídeo eu vou deixar os links para você acessar o conteúdo que eu utilizei para preparar esta apresentação. Então lá você vai encontrar o site com os quadros dos pronomes aí, cada um dos quadros que eu estou apresentando aqui, tudo bem? E em alguns desses sites tem até alguns exercícios para você aprofundar o seu conhecimento aí sobre o assunto. Vamos falar dos pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos, eles são empregados na terceira pessoa do discurso. O próprio nome já indica que os pronomes indefinidos substituem ou acompanham o substantivo de maneira vaga ou imprecisa. Então você tem aí pronomes indefinidos variáveis e pronomes indefinidos invariáveis. Né? Os variáveis eles variam de acordo com o gênero e o número, ou seja, masculino e feminino, singular e plural. E os invariáveis não mudam, né? Eles continuam sempre. Alguns exemplos aí. Bom, exemplo de invariável. Nenhum vestido serviu na Antônia. Outras viagens virão. Então acompanha o gênero e o número, né, do que se refere. Invariáveis. Dois exemplos. Alguém deve me explicar a matéria. Cada pessoa deve escolher seu caminho. Então, dois exemplos aí de pronomes indefinidos. Os pronomes relativos, né? Os pronomes relativos se referem a um substantivo já dito anteriormente na oração. Podem ser variáveis e invariáveis. Então, na mesma oração, se eu precisar de um pronome para vou retomar um substantivo, eu utilizo os pronomes relativos. Então você tem aí também dois tipos, os variáveis e os invariáveis. Os variáveis, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja. Veja que, né, esses pronomes relativos são utilizados muito em situações formais. Nas situações informais geralmente não usamos, né? Iremos quantas vezes forem necessárias. São plantas cuja raiz é muito profunda. Alguns exemplos aí. E os invariáveis, quem, que e onde. Daniel visitou o local onde nasceu seu avô. Tive as férias que sonhava. Então, os pronomes relativos. E agora, os pronomes interrogativos. Os pronomes interrogativos são utilizados para fazer perguntas, né? São palavras variáveis e invariáveis empregadas para formular perguntas diretas ou indiretas. Então você tem também dois tipos, os variáveis e os invariáveis. Né? Qual? Os variáveis. Qual? Quais? Quanto? Quantos? Quanta? Quantas? Né? Aqui eu tenho já as variações. Olha os exemplos. Quanto custa a entrada? Quais colares você vai usar? Então você varia também de acordo com o número, né? E de gênero também. Os invariáveis, o quem e o que. Quem estava com Mariana na festa? O que teria acontecido com Lavínia? Veja que eu estou repetindo, né? Pronomes aí, o quem e o que. Por exemplo, eles podem ser tanto interrogativos, como podem ser indefinidos. O que vai classificar, então, vai ser o uso, certo? Então você tem que verificar o contexto para verificar quando que o quem e quando que o que está sendo usado como pronome indefinido ou como pronome interrogativo.
ou melhor, pronome relativo, né? Bom, gente, muito obrigado por acompanhar esta aula. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, eu farei o possível para tirar as dúvidas, para explicar o melhor possível esta aula. Eu tenho então estas fontes, o conteúdo que eu utilizei para preparar essa aula, vou deixar na descrição do vídeo para ficar mais fácil de você acessar. E muito obrigado por acompanhar esse vídeo, até o próximo!